Boa tarde para todo mundo, né? Vamos dar continuidade aos seminários aqui do Departamento de Física, né, da pós-graduação em Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Hoje nós temos aí como convidado um grande colega de trabalho aí, né, coordenador da pós-graduação em Física de Campina Grande, professor João Rafael, né? A gente conheci ele há pouco tempo, né? Então faz tanto tempo que ele se conheceu nessas reuniões aí de coordenação, né? E uma pessoa muito simpática, sempre animada, né? E aí aproveitei, já tínhamos conversado bastante sobre isso, para ele dar um seminário aqui para a gente já fechou né? Conseguimos fazer uma parceria aí nessas duas pós-graduações ano passado, concurso. E hoje ele está aqui para dar um seminário para a gente, né, sobre modelagem da evolução em CoV via equações de fusão, tá? E falar um pouco desse trabalho que ele desenvolveu aí, né, em colaboração com o pessoal, com os colegas dele, e para falar um pouco sobre a carreira, né, do João Rafael, vou chamar o professor Fernando, né, que provavelmente talvez tenha sido professor dele, né? Então, Fernando, aí, por favor, a palavra é sua aí para falar um pouco sobre o professor João Rafael. Bom, né, eu não lembro de ter sido professor de João, não, mas eu era coordenador da pós na UFPB quando ele chegou para fazer o doutorado lá. Então, isso aí eu me lembro muito bem. O João trabalhou num grupo bastante produtivo da UFPB, formado pelos professores Dionísio Bazea e Laércio Lozano, e trabalhou com teoria de campos em geral, bastante física e matemática, mas fez aplicações a um monte de coisas diferentes. E durante o doutorado dele, ele passou um período nos Estados Unidos com o professor Ashok Das, que é um indiano meio brasileiro, ele tem um pé aqui no Brasil também, e radicado nos Estados Unidos, né? Ashok é uma figura importante na física e na física brasileira também. Ele tem um número muito grande de colaboradores aqui no Brasil e teve muita gente brasileira aqui trabalhando com ele no passado, não sei se tem agora ainda. Mas, bom, mas eu tenho que falar de João, não de Ashok. Então, João veio de Guaratinguetá, onde ele fez graduação e mestrado, e com o doutorado na UFPB. Depois ele ainda passou um período na UFPB com pós-doc, e já está na UFCG já há algum tempinho como professor, atualmente coordenador da pós, eu acho ainda, né, João? Ainda não se livrou desse abacaxi, mas... Não. Mas o mais interessante na carreira de João é a diversidade de coisas que ele se interessa e com que trabalha, né? Então, ele, dando uma olhada no currículo dele, você vê que trabalha com áreas bem diferentes e, claro que tem uma cola por trás disso. A cola por trás disso que eu consigo enxergar é física, matemática e teoria de campos, mas, assim, você vê aplicações nos sistemas mais diversos. Então, o título de hoje já está dizendo que é uma coisa totalmente diferente do que ele vem fazendo, né? Você vê mais aplicações de teoria de campos, é que você tem equação de fusão usada para modelar a evolução de uma epidemia. Então, essa diversidade eu acho que é uma coisa muito saudável e caracteriza aí o trabalho de João, que apesar da coordenação, não deixa de continuar produtivo aí, fazendo seus bons trabalhos. Então vamos parar de conversa mole e escutar João aqui na modelagem da evolução do Covid-19 via equação de difusão. Ok, muito obrigado, Anderson, pelo convite, e muito obrigado também, Fernando, pela introdução. É um prazer para mim estar aqui falando com vocês. É um prazer
estar entre amigos, poder fazer essa apresentação, mesmo que seja de forma remota aí para os seus alunos, né? E para toda a comunidade que estiver interessada em saber um pouco mais sobre esse trabalho. Bom, eu fiz esse trabalho, né, em colaboração com o grupo de pesquisa que eu faço parte aqui no programa de pós-graduação em Física, né, da UFCG, né, com os professores Marcos Anacleto, Francisco Brito, o Amilcar, né, que já é um conhecido grande de vocês aí na Rural, e com o professor Eduardo Passos, né. Então, a gente usou aqui, na verdade, fizemos uma coxa de retalhos aqui, né, de habilidades que a gente tinha nas nossas específicas áreas de pesquisa e tentamos montar um trabalho em conjunto, né, que pudesse descrever a evolução de uma pandemia, né. Ele pode ser aplicado para outros tipos de pandemia também, né, desde que você tenha dados, né. E também para, lógico, aplicar na questão da pandemia atual, né, que está assolando o mundo todo, que é a pandemia da Covid-19, certo? Então, esse trabalho acabou sendo um desafio bastante interessante para todos nós. E, além disso, a gente conseguiu propor aqui uma modelagem que é um pouco diferente do que a maioria das pessoas estão propondo na literatura, né, porque a grande parte de você vê, né, só colocar aí no Archive, ou no Medcarve, ou no ResearchGate, né, você vai ver lá uma enxurrada de artigos sobre coronavírus e muitos artigos de modelos matemáticos de previsão, modelos computacionais, mas a grande maioria desses modelos são esses modelos ou variações de modelos que são chamados de tipo SAR, né, que é uma sigla para falar sobre os aspectos de cada indivíduo, né, que faz parte da modelagem da pandemia, né. Então, são indivíduos que foram acometidos pela pandemia, indivíduos infectados, indivíduos recuperados, né? E também você pode colocar aí uma série de indivíduos suscetíveis, infectados e recuperados, né? E aí você também pode colocar uma série de outros ingredientes nesses modelos do tipo SAR. Você pode colocar modelos que envolvem a taxa de mortalidade, a taxa de transmissão, né? E aí, hoje as pessoas estão colocando N outros ingredientes, né? Até a questão se você está usando máscara ou não, se a máscara é uma máscara caseira ou não. Então, há uma série de ingredientes que você pode implementar nesses modelos do tipo SAR, né? Mas aqui a gente está fazendo uma abordagem diferente dessa, uma abordagem via uma equação de difusão modificada que eu vou mostrar para vocês ao longo da apresentação. Bom, então o que a gente vai ver basicamente são esses tópicos, né? Então eu vou falar um pouco sobre o Covid, né, brevemente, né, porque isso já está difundido até demais pela mídia e por palestras, enfim, né, pelo material científico, né, pela literatura científica. Então você pode encontrar muita informação sobre a Covid. Depois vou falar sobre essa equação de difusão que a gente vai considerar nessa modelagem, como ela é aplicada para a modelagem, as curvas, né, que a gente obteve e comentários finais. Bom, então, basicamente, né, essa doença, ela começou na cidade de Wuhan, na China, no final do ano passado, né, foi em dezembro do ano passado, onde começou a aparecer uma série de casos de pneumonia aguda, né, nessa cidade de Wuhan, e com pessoas que frequentaram um certo local específico na cidade, que era um mercado de animais, certo? Então, uma série de casos começou a aparecer e todos conectados a esse mesmo local na cidade de Wuhan. E a cidade de Wuhan é uma cidade bastante importante na China, né? A cidade mais populosa que existe na China central,
né, uma das mais populosas de toda a China, tem mais de 10 milhões de habitantes, a cidade de Wuhan. E o primeiro caso, então, de Covid foi reportado em 2019, onde foi identificado, esse primeiro caso tem como marco que foi identificado como sendo o primeiro caso em que um vírus novo, né, responsável por esse tipo de síndrome respiratória grave, foi constatado no mundo, né? E aí, pouco mais de um mês depois, né, a Organização Mundial da Saúde decretou que a Covid-19, né, que era o nome da doença provocada por esse vírus aqui, né, o SARS-CoV-2 é o nome que foi dado para o vírus, né, e o nome da doença foi batizado de Covid-19, né, isso é uma abreviatura para o vírus do tipo corona, né, que causa síndrome respiratória aguda grave. O nome corona tem a ver com as características do vírus, né, aqui é uma imagem do vírus no microscópio, né, e você pode ver que existem esses pequenos pontos, né, acima do vírus que formam uma espécie de coroa, então, por isso tem esse nome, o vírus da Covid-19, tá ok? E aí depois, como eu estava dizendo, um mês depois, né, pouco mais de um mês depois, a Organização Mundial da Saúde decretou que a doença Covid-19 era uma doença de emergência global, né, e um pouco mais tarde caracterizou essa doença como uma pandemia, certo? Bom, então, desde janeiro até agora, a gente vê essa doença se espalhando pelo mundo todo, e ela, né, ocasionou o que nós estamos vivendo agora, esse isolamento social, né, que todos estão sentindo, e infelizmente um número muito grande de mortes, né, causadas pela doença, né. Então, até o presente momento, né, até a data de hoje, a gente tem mais de 9,5 milhões de casos, né, da Covid, foram quase 500 mil de vidas perdidas no mundo todo, né, e a gente tem mais de 5,2 milhões de pessoas recuperadas. No dia 22 de maio, né, a OMS também classificou essa doença como tendo novo epicentro na América do Sul, né, e o país da América do Sul que está sendo mais, né, impactado pela doença é justamente o Brasil, né, de longe. E ontem também saiu uma notícia bastante preocupante para o Brasil, né, que o Tribunal de Contas da União fez um relatório sobre a atuação do governo brasileiro frente à pandemia da Covid-19 até o momento, né, e o próprio TCU informou que o governo brasileiro não tem diretriz no combate ao SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid-19. Ou seja, né, a gente realmente está numa situação bastante complexa aqui no Brasil, e eu vou mostrar para vocês também, né, ao longo desse seminário, na parte onde eu vou falar sobre os nossos modelos, como é interessante, né, que você pode perceber que as variações que você tem nas curvas, o comportamento das curvas de contágio estão intimamente relacionadas com ações adotadas ou estratégias adotadas, né, pelos países, sejam essas estratégias boas ou ruins. Então, a gente vai ver isso, né, ao longo da apresentação, tá ok? Bom, então, basicamente eu vou mostrar agora aqui o modelo, né, que eu vou trabalhar. Esse modelo ele é fundamentado na chamada equação da difusão, né? Então, para quem nunca viu a equação de difusão, a gente pode obter essa equação a partir da famosa equação da continuidade, certo? Que aparece, por exemplo, no contexto de eletromagnetismo, lá, né, quando a gente vai falar sobre a relação entre densidade de cargas e correntes, né? Também pode aparecer no contexto de mecânica quântica, né, de mecânica de fluidos. Então, essa é uma equação bastante famosa, né, na física. Para obter a equação de difusão, basta você definir, a partir da equação da continuidade, né, basta você definir que o seu vetor corrente ele vai ser proporcional, né, ao gradiente da sua densidade, né, associado ao processo de difusão, tá ok?
E esse D que está aparecendo aqui, esse D grande, é o nosso é chamado de coeficiente de difusão. Ele pode ser uma constante, né? Mas ele também pode ter outros tipos de dependência, o que deixa a equação um pouco mais complexa. Bom, então fazendo essa substituição, vocês vão chegar nessa equação aqui, né? Substituição bastante trivial. Então, essa daqui é a forma da equação de difusão usual, tá ok? Para ρ, que no caso vai ser a densidade associada ao seu processo de difusão, né? Então, esse ρ pode ser, inclusive, a densidade de probabilidade, se a gente estiver falando de um processo de difusão estocástico, né, como esse daqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, essa daqui pode ser uma equação que você vai utilizar para obter a densidade de probabilidade da sua distribuição, no caso de um processo estocástico. Aqui, esse é um processo de difusão bastante usual, né, utilizado muito na literatura, que é uma difusão em rede, bidimensional, certo? Então, esse também é um processo de difusão bastante utilizado em alguns modelos de COVID, por exemplo, né, inclusive para esses modelos aí, alguns desses modelos tipo SAR que eu estava falando. Bom, só que no caso, o que a gente vai propor aqui é uma equação de difusão diferente, né? Então, essa equação aqui, se a gente for tentar modelar a COVID com ela, deixa eu só voltar, desculpa. Essa equação aqui, se a gente for tentar modelar a COVID com ela, o que a gente vai obter de solução mais simples para isso vai ser uma distribuição gaussiana, certo? E vocês podem ver vários gráficos de distribuição gaussiana, né? Eles estão espalhados aí em diversos trabalhos e na internet, em diversas modelagens também, ok? Só que a gente sabe que se você olhar para as curvas de dados da pandemia, por exemplo, em qualquer site aí, né? Vocês podem usar qualquer site de dados aí que vocês achem interessante, vocês podem perceber que algumas curvas que sobem e decaem depois não são do tipo gaussiana, certo? Essas curvas mudam de formato dependendo das estratégias de ação de cada país, dependendo de como está sendo a transmissão da pandemia em cada país. Então, há uma série de fatores, né, que influenciam na alteração do formato dessas curvas, tá? Bom, então o que a gente queria era uma modelagem que desse uma curva parecida com essas que a gente vê nos gráficos, né? Não uma gaussiana simplesmente, mas uma curva parecida com essas que a gente observa. Então, para isso, a gente foi procurar uma outra equação de difusão. Então, a gente viu uma outra equação de difusão onde a gente tem um conjunto de ingredientes interessantes, né, que a gente pode usar aí para tentar modelar uma pandemia como a pandemia da Covid, certo? Então, nessa equação, o que é interessante é que a gente tem dois tempos, né, associados ao processo de difusão. Então, a gente tem um tempo que é o chamado tempo tal, que é o tempo de evolução, que é o tempo usual, certo? E a gente tem um outro tipo de tempo aqui, que é chamado de sigma. Aí depois eu vou falar o que significa esse outro tipo de tempo, certo? Além disso, quer dizer, uma característica interessante desse processo de difusão mais generalizado é que você pode ter anisotropia nesse processo de difusão, que no contexto da pandemia, por exemplo, ela pode estar relacionada com estratégias de mitigação da sua doença, né, da propagação da sua doença, certo? E aí, uma teoria onde existem esses ingredientes, ela já está na literatura aí desde 2009, né? É um trabalho seminal bastante conhecido do público em gravitação quântica, né? Que é um trabalho do Horava, né? Onde ele apresenta essa equação de difusão que está aqui embaixo, certo? Que é uma versão modificada daquela equação mais simples que eu mostrei para vocês, onde agora aqui, ao invés de aparecer um operador laplaciano, como aparecia naquela equação anterior, aqui a gente tem um operador d'Alembertiano generalizado, né? Porque você tem esse operador aqui, que é uma delta de Z, né? Que seria equivalente ao seu operador
laplaciano, só que aqui elevado a esse expoente z. Esse expoente z é justamente o ingrediente responsável pela anisotropia, né, no seu processo de difusão. Então, lá no contexto de gravitação quântica, né, essa anisotropia está ligada ao próprio espaço-tempo, né? Então, é como se o espaço-tempo em escala macroscópica, né, ele fosse homogêneo isotrópico, né, como a gente usa em cosmologia, por exemplo, né, espaço-tempo homogêneo isotrópico, mas se você vai para uma escala microscópica, né, então esse espaço-tempo ele deve ser mais parecido com uma rede, né, como eu estou mostrando aqui nesse desenho, então você deve ter mais ou menos uma rede para o próprio espaço-tempo, e essa rede não necessariamente precisa ser isotrópica, né, e aí você pode vincular alguns parâmetros, né, físicos associados à teoria de gravitação usando essa anisotropia aqui. Tá? Então, essa anisotropia no trabalho do Orava, ele usou para calcular o que ele chamou lá de dimensão fractal do seu espaço reticulado aqui, né, do seu espaço na rede, certo? E esse é o grande resultado, na verdade, desse trabalho, né, o cálculo da dimensão espectral, da dimensão espectral, porque esse parâmetro é um parâmetro que já aparece em outros contextos. Ele aparece, por exemplo, quando você está falando sobre estruturas fractais. Então, você consegue caracterizar um processo fractal, né, um nível de fractal, de um dado sistema, calculando esse parâmetro que é a dimensão espectral. Então, através dessa equação de difusão, o Orava consegue fazer um cálculo semelhante, e aí ele consegue mostrar, então, qual o nível o nível fractal, né, que você teria nesse espaço do tipo rede aqui, nesse espaço-tempo do tipo rede. Tá? E vai ter uma dependência com a anisotropia, né? Então, se o Z for igual a 1, basicamente você quebra a anisotropia. Então, você tem um mundo isotrópico novamente, certo? Então, esse é o caso limite aqui, tá ok? Bom, então isso daqui já era bem conhecido na literatura, como eu falei, e aí a nossa proposta foi pegar essa equação do Horava aqui e colocar um ingrediente a mais na equação, porque a gente pode ver também, né, não é muito difícil, eu vou mostrar depois para vocês aqui, que se você considerar só essa equação pura e simplesmente, né, as soluções para a densidade ρ aqui, né, vão ser curvas do tipo gaussianas também, ok? É claro que esse Z vai impactar na gaussiana e a gente já vai entender como. Mas na nossa proposta, então, foi pegar essa mesma equação do Horava e colocar um outro ingrediente a mais, que foi essa função φ aqui de tal, então uma função que dependa do tempo, que vai fazer um papel semelhante ao coeficiente de difusão, né, para aquela equação usual de difusão que a gente tem, né, lá vinda da equação da continuidade. Com esse ingrediente, então, e assumindo, né, que esse ingrediente ele vai ter uma dinâmica própria, né, ou seja, essa função de tal aqui vai estar relacionada com uma lagrangiana, né, e aí vem os ingredientes de teoria de campos, né, para essa modelagem. Então, a gente vai ter uma relação entre esse coeficiente de difusão e uma determinada lagrangiana, tá certo? Que vai ser dada por essa equação aqui. Aqui a gente vai estar trabalhando com tal aqui como se fosse o tempo euclidiano. Então, por isso a gente tem esse sinal extra aqui na nossa lagrangiana, tá ok? E aí a gente pode, então, minimizar a ação associada a essa lagrangiana e a gente vai chegar nessa equação aqui como uma equação de movimento, né, para o seu coeficiente aqui, φ, tá ok? Então, essa daqui seria o análogo à segunda lei de Newton, né, para o seu coeficiente φ, certo? Bom, então, se a gente fizer esse coeficiente igual a 1, a gente volta a recuperar a equação de Horava original, e se a gente fizer o Z igual a
A1, a gente também volta a recuperar um processo isotrópico, né? A gente quebra a anisotropia, tá certo? Então, o que a gente achou de interessante nesse modelo é que ele importa efeitos através do Z, ele importa efeitos de um mundo discreto, né, para um modelo contínuo, através do Φ, como eu vou mostrar para vocês. Uma outra característica interessante é que você pode simular um processo de transmissão do vírus, né, ou de como o vírus está sendo transmitido num determinado local. E, além disso, a gente tem aqui um modelo em que você consegue resolver parcialmente e analiticamente, né? Uma parte da solução aqui a gente vai ter que usar a integração numérica para fazer, mas grande parte dos cálculos aqui você pode resolver analiticamente, certo? Bom, muito bem. Então, essa, como eu falei, era a nossa equação de movimento, e a gente pode fazer um procedimento que a gente geralmente faz em teoria clássica de campos, né? Quando a gente tem uma equação de movimento desse tipo, a gente pode integrar ela uma vez e reduzir a ordem da equação diferencial que você tem. Então, você fica com uma equação diferencial de primeira ordem, onde aqui, para chegar nesse resultado, eu escolhi que o V vai ser igual a 1/2 dessa função, da derivada, né, dessa função W aqui em relação ao campo φ, tá, ok? Ao quadrado. Certo? Então, se eu escolher o V com essa forma, né, se eu tomar o Vφ aqui e uma derivada desse cara em relação a tal, eu vou ver que essas equações são satisfeitas, né, que a equação de movimento é satisfeita. Tá? Então, ou seja, resumindo, se eu encontrar uma solução para essa equação de primeira ordem, ela automaticamente vai satisfazer a minha equação de movimento lá para o coeficiente de difusão. E aí, a gente pode integrar aquela equação que eu apresentei para vocês aqui no slide anterior, essa equação aqui, né, a nossa equação de difusão modificada, e você vai obter essa solução aqui ao integrar essa equação, tá? Onde aqui o ρ0 seria a nossa distribuição inicial, que pode estar relacionado com, por exemplo, né, quantos indivíduos você está escolhendo dentro da sua rede, né, para fazer para que seja transmitido aí no caso aqui o vírus, né, para que ocorra a transmissão do vírus. A gente também vai considerar aqui, por simplicidade, o caso d igual a 1, então a gente vai pegar se a gente fosse fazer um paralelo com aquele processo de difusão que eu mostrei para vocês alguns slides atrás, a gente vai fazer uma versão unidimensional de um processo de difusão, né? Então, isso, por exemplo, pode estar relacionado com, né, se a gente quiser tentar fazer um paralelo, por exemplo, pode ser uma rede de spins, né, onde você pode ter spin up e down, certo? Ok? Então, a gente está considerando aqui um modelo desse tipo, né? Mas você pode trabalhar com dimensões maiores também, né? A questão é que com dimensão d igual a 1, fica mais fácil, né, para extrair as curvas e comparar com os dados, tá? E também a gente vai fazer as medidas no ponto x igual a x', né? A gente vai fazer as medidas de ρ no ponto x igual a x', ou seja, isso quer dizer que você pega o seu processo, o seu sistema físico, né, inicia ele num determinado ponto, aí ele evolui e você vai fazer uma medida naquele ponto novamente, né, e ver o que mudou, né, como é que o processo foi alterado, né, nessa sua rota de evolução, certo? Muito bem, então esse é o primeiro modelo que a gente utilizou para testar, né, os nossos ingredientes aí que tem nessa equação, certo? E principalmente para a gente tentar identificar o que é esse sigma aqui, que era aquele tempo extra que aparece na equação de Horava, né? Lá no contexto de gravitação quântica, esse sigma é considerado como um tempo de difusão, certo? Ou seja, é o tempo que leva, né, para o seu
para a sua rede ali de espaço-tempo se espalhar até, né, ela ficar clássica novamente, né, e isotrópica, certo? Ok? Então, esse aqui seria o tempo associado à difusão. E só que a gente aqui no contexto da modelagem, a gente tem que identificar o que seria esse tempo, ou como interpretar esse tempo dentro desse contexto aqui, certo? Então, para isso, a gente pegou um modelo mais simples possível, que era escolher aquela função w(φ) igual a zero. Isso quer dizer que a equação de primeira ordem vai ter solução φ igual a 1, né, normalizando a solução aqui, certo? E aí o que a gente pôde perceber, né, plotando vários gráficos, é o seguinte: se você aumentar o valor de z, a gente pode ver que as curvas são curvas do tipo gaussianas, né? Mas se você, diminuir o valor de z, o que você vai ver essencialmente é que as curvas vão caindo, certo? Então, quanto menor for o z, né, menores são as suas curvas aqui, né? Elas vão achatando, tá ok? Então, o Z a gente interpretou no contexto da nossa modelagem como se fosse a organização social dos países, né, a organização nas estratégias para lidar com a pandemia, certo? E no caso do sigma, né, o que a gente pode perceber é que se você aumenta o sigma, a sua curva ela diminui e ela fica mais flat, né? Então, isso não acontece aqui no caso do Z, por exemplo. Aqui no caso do Z, vocês podem ver que a curva para ρ, ela cai, né? Mas ela praticamente começa sempre nos mesmos pontos aqui, certo? Ok? Ela começa a crescer praticamente no mesmo ponto aqui. Já no caso do sigma, a gente vê que há um achatamento, né, das curvas, certo? Então, você vê elas começando a evoluir, a decair em pontos bastante diferentes aqui. E aí, como esse sigma tem interpretação de tempo, né, na equação de difusão, então a gente interpreta esse sigma como o tempo de isolamento social, né, ou como a gente chamou no artigo, de tempo de lockdown, certo? Então, a definição de lockdown que a gente está usando aqui nesse contexto é a mesma definição que foi reportada nesse report aí do Imperial College, né? Onde você fala que lockdown é um cenário, então, onde você tem medidas de regulamentação que restringem as interações sociais, e aí isso está relacionado com o banimento de qualquer atividade pública não essencial e fechamentos de espaços públicos, tá ok? Mas as pessoas ainda podem, por exemplo, apesar de ficarem restritas até em casa, elas podem sair de casa para realizar exercício ou atividades essenciais. Então, esse lockdown não é um super lockdown, não é aquele lockdown super restritivo, né, onde você realmente não pode sair de casa de maneira nenhuma, certo? Então, essa é a definição que a gente está trabalhando aqui para esse contexto de isolamento social, tá? Bom, e na nossa modelagem, o que a gente vai buscar tentar fazer um paralelo, né, com as curvas que a gente está gerando, são curvas de casos ativos. Porque existem várias curvas dos dados relacionados à pandemia, né, mas nem todas as curvas decaem, né? Então, por exemplo, a curva dos casos totais acumulados é uma curva que sobe, mas ela tende a um valor constante quando a pandemia cessa, certo? Porque aquele número de casos totais nunca vai decair, né? Ele é acumulativo, né? Então, ele só vai acumulando até chegar num valor máximo. Mesma coisa, número de mortes acumuladas, né? Por exemplo, é outro fator também que você pode tentar modelar. Mas número de casos diários, por exemplo, esse é um número que pode subir e cair. Mortes diárias também, subir e cair. Ou casos ativos, esse é um outro dado que pode subir e caindo, certo? Só que o que acontece? Qual a diferença dos casos ativos, por exemplo, para esses outros parâmetros aí que eu falei que podem subir e cair, né? Para esses outros dados. É que no caso do número de casos diários, no caso do número de mortes, esses gráficos eles são muito mais parecidos, por exemplo, com um gráfico
de ativos da Bolsa de Valores, por exemplo, do que com uma curva gaussiana, certo? Ou uma função contínua. Então, esses gráficos oscilam demais, né? Então, na maioria dos trabalhos, o que você vai ver é as pessoas tentando fazer uma curva que pega mais ou menos a média desses dados, né? Então, no caso das curvas de casos ativos, não. O gráfico é uma função mais ou menos, né, bem comportada. Claro que depende, como falei, das estratégias dos países, do que eles estão fazendo. Mas é uma curva um pouco mais fácil de você tentar fitar, né, com uma solução como essa do que os outros tipos de dados. Então, os casos ativos aqui vai ser uma relação entre o número total de casos menos o número total de mortes e menos o número de recuperados. Tá? Então, esse é um número também bastante importante para os sistemas de saúde, né? Para você saber, por exemplo, se o seu sistema de saúde está comportando a quantidade de casos ativos, né, que existem ali naquele dado local, certo? Bom, então, para fazer um modelo um pouco mais complicado, né, a gente colocou como primeira proposta essa daqui, onde a gente usa uma função W bem mais complicada do que aquela que eu mostrei para vocês, né? Lá a gente usa a do W igual a 1, certo? Ou a 0, né? E a gente tem aqui uma função, que se você for gerar o potencial para essa função, ele vai ser um potencial do tipo φ a sexta, tá? Então, o gráfico desse potencial é esse dado aqui, né, do lado esquerdo aqui, né, na parte de baixo da tela, e a gente pode ver que esse gráfico tem duas configurações, ou três mínimos, né? Esse potencial aqui é positivo definido, e ele tem 3 configurações de mínimos aqui, ou configurações que a gente chama lá em teoria de campos de vácuo, onde o potencial é nulo, certo? Então, a gente vai focar nessa configuração aqui, entre 0 e raiz de 2 alfa. Esse alfa aqui é uma constante, que a gente colocou aqui no nosso W, né? Então, a gente tem 2 constantes livres aqui, alfa e lambda, que a gente vai usar lá no caso da modelagem, né? A gente vai usar dados para tentar vincular essas constantes, os valores para essas constantes, né? Tá? E as soluções, então, para o coeficiente de difusão, né? No caso desse modelo aqui, vai ser um coeficiente de difusão desse tipo aqui, é uma raiz de uma tangente hiperbólica, então o gráfico vai dar algo desse tipo aqui. Então, ele sai desse ponto 0 e vai até esse ponto raiz de 2 alfa. Aí você pode ter uma solução igualzinha saindo daqui, indo para esse outro ponto menos raiz de 2 alfa. Tá? Aqui a gente tem um outro parâmetro, que é esse parâmetro S, que basicamente é um sinal associado aqui à solução, né? Pode ser mais ou menos 1. Então, S igual a mais 1 é essa solução aqui, né? E o S igual a menos 1 é essa solução tracejada. Tá? Bom, então como é que a gente pode interpretar isso daqui, né, do ponto de vista da modelagem? Então, aqui, por exemplo, a gente tinha difusão igual a 0, né? O próximo de 0, certo? Então, isso significa que é como se você não tivesse o vírus se propagando, né? Basicamente, essa seria a interpretação. E aí, então, o vírus inicia se propagando um pouco e depois ele tende a um valor aproximadamente constante, né, de propagação, né, ao longo da sua evolução, certo? Bom, um outro modelo que a gente usou um pouco mais complicado do que aquele ainda é uma função W desse tipo aqui, uma função que é uma combinação de cosseno com tangente ao quadrado, enfim, e que vai ter uma solução desse tipo aqui, que é um arco tangente de seno hiperbólico, tá? Então, esse modelo, se você gerar o potencial para esse modelo, ele vai dar um potencial que a gente chama de duplo Sine-Gordon. Tá? Então, esse tipo de potencial também é bem conhecido na literatura de teoria de campos e também em alguns sistemas em matéria condensada, né? Esse potencial ele repete essa forma aqui infinitas vezes, tá? Mas a diferença desse duplo Sine-Gordon para duplos Sine-Gordons usuais, né,
que você pode ver que ele é bem complicado aqui. Então, geralmente, um duplo sine Gordon é bem mais simples do que isso, né? São uma combinação de cossenos com senos. Mas a diferença desse duplo sine Gordon aqui para um duplo sine Gordon usual é justamente essa região aqui, central, tá? Onde você tem que esse máximo local aqui do potencial, você pode controlar a altura dele através desse parâmetro beta aqui. Então, se você colocar esse parâmetro beta, dependendo do valor que você escolhe para ele, né, você pode ter uma situação assim para soluções. Ó. Você pode ter uma solução que ela é deformada, né, nessa região central aqui, que é justamente essa região de interceptação entre esse mínimo aqui do potencial, que é π vezes 2n menos 1 sobre 2k, até π vezes 2n mais 1 sobre 2k. Tá? Então, isso cria esses degraus aqui, que é o que a gente chama de soluções do tipo kink duplo, né? Em teoria clássica de campos. Ou uma solução que tem uma espécie de degrau no meio dela. E esse tipo de solução, a gente vai ver que ele é bastante interessante, né? Ela é bastante interessante na modelagem, que ela permite que a gente coloque ingredientes adicionais, né, dentro da modelagem em relação à transmissão, por exemplo, à difusão do seu processo, e isso se repercute nas curvas que a gente vai gerar aqui de casos ativos, onde a gente pode ver como as soluções que vão sair desses casos aqui se ajustam melhor, né, aos nossos casos de curvas de casos ativos. Aí, tá? Bom, então, a gente tem uma série de parâmetros livres nesses modelos, e aí, bom, poxa, estou vendo que meu tempo já está quase acabando, mas eu vou tentar acelerar aqui, tá? Então, a gente tem uma série de parâmetros livres nesses modelos, e aí uma maneira que a gente pode usar para vincular esses parâmetros é tentando gerar gráficos, né, para os diferentes países, né, acometidos pela pandemia, e pegando países que têm bons dados. Então, se você pegar países com bons dados, isso te dá um parâmetro interessante para você vincular os parâmetros livres que você tem na sua modelagem, certo? Então, para a gente fazer a modelagem, inicialmente, a gente pegou os dados da Alemanha e tentou fitar esses dados, né? Então, até o dia 2/5 de 2020, né, que foi quando a gente fechou a rodada de dados para submeter o nosso trabalho, a gente tinha um número de casos na Alemanha que era maior, era aproximadamente 164 mil, e a Alemanha era um dos países que mais fez testes por milhão de habitantes. Então, a gente tinha aqui, nessa época, mais de 30 mil testes por milhão de habitantes. Na época, a Alemanha era o terceiro país com o maior número de testes. Tá? Essas são as curvas que a gente obteve. As curvas aqui, no caso, essas aqui da parte superior são para o primeiro modelo, que era o modelo mais simples, e essas da parte inferior são para o modelo do tipo duplo sine Gordon. Então, a gente pode ver aqui uma comparação da curva teórica, né, da curva do modelo, que é essa curva em preto, com os dados de casos ativos, né? Então, através dos dados da Alemanha, a gente conseguiu vincular alguns parâmetros. Por exemplo, a gente usou o sigma para a Alemanha, a gente usou de 28 dias, que foi a informação que a gente obteve sobre tempo de lockdown na Alemanha, certo? Aí a gente conseguiu vincular com os dados o parâmetro ρ0, e também a gente fez um escalonamento aqui no tempo tal. A gente escreveu os gráficos em função de um novo tempo aqui que a gente chamou de t, que é 2 vezes o tempo tal, certo? E a gente conseguiu fazer esses gráficos usando um parâmetro z aqui igual a 2,5. Então, isso também é interessante para a gente comparar com os gráficos subsequentes, né, dos outros países. E a gente pode ver, por exemplo, que no caso do modelo, como eu falei para vocês, que tem um degrau ali, né, aquele modelo do tipo kink duplo, né, que está relacionado com
o duplo sine Gordon, a gente pode criar uma curva com maior complexidade. Então, aqui vocês podem ver que você tem um pico, né, e depois tem uma leve queda e uma queda mais acentuada no número de casos ativos, certo? Então, isso daqui permite que você tenha um ajuste melhor, né, do seu modelo com os dados. Então, a gente tinha uma previsão que a pandemia estaria completamente controlada na Alemanha depois de 102 dias, né? Isso na época no dia 26/5, onde você teria um número menor do que 1.000 casos. Esse não é o cenário atual, né? Atualmente a Alemanha tem quase entre 7 e 8 mil casos ativos ainda, porque o que acontece é que esse modelo aqui estava levando em conta um lockdown e depois que a pandemia tivesse controlado uma abertura, né? Que é o que não aconteceu, né, nem na Alemanha, nem nos outros países europeus, né? A gente tem um processo gradual de abertura, então por isso o gráfico, o número de casos ativos vai caindo bem mais lentamente do que o esperado, né? Mas se a gente por exemplo, olhar para países como a Nova Zelândia, por exemplo, que fizeram um lockdown bastante restritivo e uma abertura só depois que o número de casos caiu muito consideravelmente, né, quase que totalmente, a gente pode ver que o comportamento é bem semelhante com essas curvas que a gente está gerando aqui. Tá? A gente também fez a modelagem da Espanha, com dados também até o dia 2/5. Na época, a Espanha tinha um número de aproximadamente 245 mil casos, era o segundo país, né, com o maior número de casos da Covid no ranking de países, né, cometidos pela doença. E aí a gente obteve essas figuras aqui, né, esse para o modelo mais simples e esse outro aqui para o modelo com solução do tipo Kink duplo. E a gente também pode ver, né, como aconteceu no caso da Alemanha, que esse modelo de baixo pode se ajustar melhor aos dados do que o modelo de cima. Tá? No caso da Espanha, para gerar esses gráficos, a gente teve que usar um Z igual a 50, né? Então, isso mostra também uma disparidade bastante grande de medidas em relação ao enfrentamento da pandemia, entre diferenças, né, de medidas em relação ao enfrentamento da pandemia entre Espanha e Alemanha. E a gente conseguiu informação que a Espanha teve cerca de 43 dias de lockdown, que foi o que a gente usou também para gerar essas curvas aqui. Tá? Bom, aqui também tinha uma previsão de que a pandemia estaria completamente controlada na Espanha no dia 11/6, mas isso também não aconteceu justamente por causa dessa política, né, diferente de abertura, né, depois do pico da pandemia, tá certo? A gente usou, então, os ingredientes que a gente extraiu dos dados da Alemanha e da Espanha para tentar fazer previsões para o Brasil, certo? Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês os dados que a gente tinha até o dia 2/5, onde a gente tinha um número, no Brasil, a gente tinha 97 mil casos no país, o número total de casos. Na época, o Brasil era o 9º país em número de casos da Covid, e um dos países que menos testava, né, nessa escala entre os 10 primeiros países, né, acometidos pela doença, um dos países que menos fazia testes por 1 milhão de habitantes. A gente tinha 1.597 testes. E também o número de UTIs na época no Brasil era reportado pelo Ministério da Saúde no painel da Covid, era de 32 mil, pouco mais de 32.700 UTIs, certo? Bom, esses são os dados do Brasil, esses são os gráficos do Brasil, os dados estão aqui nesses pontos azuis, né? Então, a gente plotou aqui duas curvas, uma considerando 30 dias de isolamento social e outra 90 dias. A curva em preto é para 30 dias, em vermelho para 90 dias. Tá? Essas curvas aqui de cima são para os modelos, para o modelo mais simples, a de baixo para o modelo do tipo solução dupla, né, Kink duplo.
E a gente pode ver que, bom, tem umas informações extras aqui também sobre as curvas, né? Então, no nosso cenário mais curto aqui, a gente previa que no dia 22/6 o Brasil teria menos de 1.000 casos, que certamente não é o que está acontecendo agora. E no cenário mais longo, a gente previa que a pandemia iria ter menos de 1.000 casos aqui no Brasil só depois do dia 28 de agosto, certo? Mas aí, aqui também, antes de continuar falando sobre os dados, aqui também tem uma questão interessante, é que nessa região aqui, vocês podem ver que houve uma mudança muito abrupta, né, no comportamento dos dados, né? Então, o dado, ele vinha com dado comportamento aqui, né, o número de casos ativos, e depois ele teve uma oscilação e mudou completamente de comportamento, certo? Então, se a gente olhar na época, o que aconteceu entre esses dias foi justamente o processo de saída do ministro Mandetta, certo? Isso daqui aconteceu justamente nessa época. Então, a gente pode ver como há uma correlação muito grande, né, entre o cenário do país e as suas estratégias, né, o cenário político e as suas estratégias, com as curvas, certo? Então, você pode visualizar nas curvas o impacto que tem as estratégias que o país está adotando, certo? Bom, aqui a gente aqui a gente colocou um pouco mais de dados, a gente pôs dados até o dia 25/5 de 2020, que foi quando eu fiz uma apresentação sobre esse mesmo seminário, tá? E aí a gente vê que as nossas curvas já fugiram completamente dos dados, né? Nossas previsões já foram completamente esgotadas aqui. Mas a gente vê que, por exemplo, para esse modelo aqui, essa curva em vermelho aqui embaixo, a gente ainda conseguiu acompanhar bem os dados até essa região aqui, mais ou menos, até ter igual a 80, por volta de 80, né? Como a gente pode ver nesse gráfico aqui embaixo. A gente conseguiu prever o comportamento do Brasil aí por quase 20 dias, certo? Mas aí, bom, sim, aqui no nosso pior cenário, né, que a gente tinha fitado anteriormente, a gente tinha um número máximo de casos ativos, que era um pico de 268 mil casos ativos, e o número de casos totais é mais ou menos o dobro do número de casos ativos, então isso daria quase mais de 500 mil de casos totais. Então a gente já vê que hoje a gente já está num número bem maior do que esse, né, inclusive. E esse era o pior cenário de pico que a gente estava prevendo, que era 329 mil casos ativos, né, o que daria mais ou menos 600 mil casos totais, certo? Bom, mas aí a gente vê que nesse ponto aqui, ó, próximo de t igual a 80 dias, a gente tem uma nova mudança súbita no comportamento do gráfico. E essa mudança aqui, foi justamente aqui que a nossa curva deixou de seguir o gráfico, né? E essa mudança aqui, ela justamente aconteceu quando a gente perdeu o segundo ministro da Saúde, né? Quando o ministro Taishi saiu do governo, certo? A gente teve, então, uma nova escalada no número de dados depois disso, né? Bom, perdeu o ministro, na verdade, quer dizer, se a gente disser que o que está acontecendo, a mudança no comportamento dos dados, está relacionado com os ministros da saúde, parece que o ministro é um super-herói, né, para resolver tudo. Mas, na verdade, esse não o que está acontecendo com a questão do enfrentamento do Brasil, não é um problema da troca de ministros puramente. Mas um problema maior é que, quando se troca o ministro, em geral, troca-se também quase toda a equipe técnica. Então, o ministro, na verdade, é um porta-voz ali dos técnicos, né? São os técnicos que estão fazendo o trabalho. Os técnicos que estão tentando construir estratégia, ajudar o ministro a tomar as decisões. Então, quando se troca toda a equipe técnica, né, por mais que a outra equipe tente repassar o trabalho, ou deixe parte do trabalho, deixe o legado do trabalho, mas é claro que isso vai impactar muito negativamente no enfrentamento à pandemia e nas medidas que o país pode tomar, certo?
Bom, aí aqui hoje eu coloquei duas novas curvas aqui para vocês, né, que eu gerei hoje, e a gente está discutindo, né, sobre essas curvas aí, né? Estou discutindo com os demais membros do grupo, mas só para a gente ter uma ideia de quais seriam os possíveis cenários que a gente consegue prever com a nossa modelagem, considerando agora novas curvas, né, com um novo tipo de previsão, já que aquelas estão completamente abandonadas. Então, mantendo aquele Z igual a 50, para eu conseguir fitar os dados agora, né, eu tive que aumentar de forma significativa o parâmetro aqui associado ao isolamento social, e também tive que alterar alguns outros parâmetros, né, que a gente tem de ajustes para gerar as curvas. Mas, basicamente, o que a gente percebe é que, atualmente, né, esses dados aqui eu extraí até ontem, esses pontos azuis aqui. Atualmente, a gente tem um cenário onde ainda há um crescimento exponencial do número de casos ativos, certo? Os picos aqui que a gente está, assim, o tempo aqui que a gente está prevendo no cenário mais longo de duração da pandemia, é que ela vai acabar só depois ela vai estar com menos de 1.000 casos aqui no caso, né? Só depois do dia 278, isso dá por volta de 15 de novembro, e a gente tem um pico aqui, o maior pico que a gente plotou aqui nesses gráficos teve um valor máximo de 1,13 milhões de casos ativos. Então, isso dá aproximadamente mais de 2 milhões de casos totais, certo, da doença, ou seja, o dobro do que a gente tem agora. E isso iria acontecer o pico mais rápido aconteceria no dia 7/7, né, no dia 7 de julho. Tá? No caso dessa figura vermelha, que é a curva que parece se encaixar melhor com os dados, a gente consegue um pico máximo de 866 mil casos ativos, e isso também dá um número muito significante de casos totais, né? Isso vai dar 1.600.000 casos totais, mais ou menos, e isso aconteceria por volta do dia 15 de julho. Tá? Bom, então a situação do Brasil realmente, a situação atual é bastante complexa, né? A gente tem números muito tristes, principalmente em relação ao número de vidas perdidas, né? Já são mais de 50 mil vidas perdidas, e felizmente a gente está tendo o privilégio de, apesar de toda essa situação de pandemia, a gente ainda está bem, né? Apesar, né, da situação atual, da gente ver vários amigos, né, inclusive sofrendo com a doença, alguns até falecendo, né, mas felizmente a gente ainda está conseguindo manter algumas atividades, a gente ainda está bem, mas é uma situação muito atípica o que a gente está vivendo no mundo e principalmente no nosso país. Infelizmente, o nosso número de UTIs atual não mudou muito em relação àqueles dados que eu tinha antes, né? Aumentou um pouco mais de 2.000 UTIs, então a gente ainda tem um número bastante pequeno de serviços médicos disponíveis, certo? E o número de testes também continua muito aquém para um país com a quantidade de casos que a gente tem, né? São só 12 mil, pouco mais de 12, quase 13 mil testes por milhão de habitantes. Bom, e um gráfico bastante preocupante é justamente quando a gente faz um comparativo, né, dos casos ativos dos casos totais, acumulados, com outros países. Então, a gente pode ver que Espanha, Alemanha e Itália praticamente estagnaram aqui, com um pequeno crescimento, né, está tendo um pequeno crescimento novamente na Europa, né, fruto do processo de reabertura, mas a gente pode ver que o Brasil ainda acompanha os países que mais estão crescendo, né, em número de casos. Inclusive, a gente pode perceber aqui que a gente tem uma derivada um pouco mais positiva do que os Estados Unidos, né? Então, a gente pode perceber que a gente está numa tendência de crescimento ainda
até maior do que a dos Estados Unidos, um pouco maior. Então, isso é realmente bastante preocupante. Bom, então, os comentários finais, desculpe ter passado do tempo, eu vou tentar ser bem breve aqui, mas basicamente o que a gente percebeu em todos esses cenários é que se a gente tiver bons dados, quanto melhores forem os dados, melhor a gente pode fitar os modelos, né? Então, isso passa por essa questão dos testes. Quanto mais testes você consegue fazer, e testes de qualidades, melhores vão ser os seus dados, então, melhor você consegue fitá-los e melhor você consegue fazer previsões sobre o que vai acontecer no seu país, certo? Então, se o seu país testa pouco, como é o nosso caso, a gente tem um risco muito grande de ter dados ruins, né? E isso implica em previsões ruins, certo? Bom, o que a gente também pode perceber é que se a gente usar soluções do tipo kink ou anti-kink duplas, né? São essas soluções com degraus, a gente consegue reproduzir diferentes fases da pandemia, né? E fazer curvas mais complexas. Então, se a gente existe na literatura modelos onde você tem soluções com 3, 4 degraus, né? Não só com um degrau, 2, 3, 4 degraus, enfim. E essas soluções poderiam ser usadas, por exemplo, nesse contexto, e a gente conseguiria fazer curvas com elementos bastante diferentes, que a gente poderia descrever fases diferentes da pandemia e ter uma proximidade cada vez maior com os dados reais, né? A gente pode aplicar, como falei, esse modelo para outras pandemias, né? Basta a gente ter dados. E também podemos fazer gráficos para outros indicadores, certo? A gente também pode usar outros tipos de soluções que são conhecidas em teoria clássica de campos, são soluções chamadas de LAMPs, que são soluções tipo secante hiperbólica, tipo uma lombada, né? A gente pode usar esse tipo de soluções também, e isso daqui dá uma abertura interessante para soluções tipo multi-LAMPs, que são pouco exploradas, porque essas soluções lá no contexto de teoria clássica de campos são soluções instáveis, então a grande maioria delas são instáveis, e as pessoas acabam não dando tanta importância para essas soluções. Então, é interessante que a gente consegue achar aqui um nicho de aplicação para essas soluções. Além disso, recentemente saíram 2 trabalhos na literatura que tem curvas que se parecem bastante com as curvas que a gente obteve, né? Tem um trabalho do Tsales, né, que foi publicado recentemente, e foi até destaque na página do Facebook da ABC, né, Academia Brasileira de Ciências, e ele usou um funcional lá com aquele parâmetro da entropia de Tsales, né, aquele parâmetro Q, para tentar fazer curvas como a gente fez aqui com a solução da equação de difusão, e ele conseguiu curvas bastante semelhantes aos dados, por exemplo, da Alemanha, né? Ele usou os dados da China para parametrizar as curvas, então foi um processo até bem parecido com o que a gente fez também. E também teve um outro trabalho, né, que apareceu recentemente, o pessoal do CBPF saiu no boletim da SBF da semana passada, onde eles também geraram curvas que são muito semelhantes com as nossas curvas de casos ativos, né? Então, a nossa estratégia usando essa equação de difusão parece estar convergindo para esse tipo de modelagem, né? Mesmo quando comparado com outras estratégias de modelagem, porque nesse trabalho do CBPF, por exemplo, eles trabalharam com um modelo do tipo SAR que eu falei para vocês aí, né, no início da apresentação. Tá? Então, um modelo completamente diferente do nosso, mas as curvas que eles geraram são muito semelhantes. Tá? Bom, então é isso, né? Desculpe se eu passei um pouco do tempo. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar o trabalho que a gente tem desenvolvido na UFCG aqui para vocês. É um prazer, mais uma vez, ter tido essa oportunidade de apresentar aí na Rural. Então, agradeço imensamente. Muito obrigado.
muito obrigado, João, um seminário muito interessante, muito obrigado mesmo aí, deu uma visão muito grande aí do que tem acontecido e um modelo extremamente interessante, né? Realmente capturou muito bem os dados, os dados reais, né? Eu vou abrir aqui para perguntas, né? Se alguém tiver perguntas, dúvidas, né? Agora é a hora de perguntar, né? É um tema realmente do dia a dia de todo mundo. Então, abra aí se alguém quer fazer alguma questão, perguntar. Agora é o momento. Alguma pergunta, Está aberto a discussões. Eu tenho uma pergunta. Eu já assisti tudo. Boa tarde, professor João. Boa tarde, professor. Eu já tive a oportunidade de assistir esse seminário, né, lá no nosso colóquio, lá da UFCG. E lá, quando o senhor estava apresentando os seus dados, professor João, quando o senhor estava fazendo todo o levantamento, o senhor mostrou lá que o pico seria dia 28 de agosto. Não é isso? Você mostrou lá e baseou tudo. E agora você traz para nós um pico no dia 7 de setembro, não é isso? Aí a minha dúvida agora é o seguinte: esses picos, eles são tipo um êxtase? São um chute? Ou ele pode ser previsto nos modelos que foram introduzidos pelo senhor? Deixa eu só ver aqui no gráfico novamente, né? Só para me Certo? recordar. Nesses modelos que a gente tinha aqui anteriormente, né? Esses modelos que eu tinha mostrado aqui anteriormente, quer dizer, a gente tinha picos, os picos estavam sendo previstos, na verdade, para o final do mês de maio, certo? Então a gente tinha um pico aqui que era no dia 27/5, o outro no dia 30/5, né? Então esses picos estavam previstos no final do mês de maio. O que estava previsto para agosto era a queda do número de casos abaixo de 1.000 casos. Tá? Isso era o que estava previsto para agosto. Nessas novas curvas que eu coloquei aqui agora, a gente está prevendo um pico para julho, né? Para mais ou menos o meio de julho aqui. Certo? Na verdade, quer dizer, não é que o pico seja um chute, né? É que o que a gente tenta fazer aqui? Você tenta ajustar a sua curva aos dados, certo? E aí o pico sai como resultado desse ajuste, né? Então a curva se ajustou lá e você consegue ver onde é que o pico está aparecendo, tá? Mas para você fazer o ajuste, quer dizer, você tem que fazer algumas considerações em relação. Bom, a gente está tentando manter as considerações que a gente fez em relação aos outros países, aos dados dos outros países. Quer dizer, a gente está tentando trazer os vínculos que a gente tinha usado lá para gerar os dados dos outros países ainda para o Brasil. Então, por exemplo, a gente vinculou o número Z aqui do Brasil a 50, que foi o mesmo parâmetro que a gente usou no caso da Espanha, certo? A gente também vinculou a mesma parametrização para o tempo tal, que a gente usou no caso da Espanha e da Alemanha. E também os mesmos valores para o Rho que a gente usou no caso da Espanha e da Alemanha. Então, a gente traz esses vínculos para essa nova simulação também, para essa nova modelagem também, certo? Então, não é que a gente está... Agora, a gente tem alguns parâmetros livres, isso é verdade. A gente tem alguns parâmetros livres que a gente pode usar para ajustar as curvas. Então, por exemplo, um dos parâmetros livres que a gente tem aqui é aquele parâmetro... são essas constantes que estão aqui no modelo, né? Vou ver aqui. No caso, por exemplo, desse modelo mais simples, os parâmetros livres que a gente tem é o lambda e o alfa. Então, esses são parâmetros que a gente pode usar para ajustar as curvas. No caso do modelo mais complicado, a gente tem esse parâmetro kappa e esse parâmetro beta, tá? Que são, assim, aqui a gente ainda tem esse n aqui, né, que a gente pode usar, mas o que esse n faz, ele suaviza a curva,
Tá? Se o N for, quanto maior é o N, mais suave fica a curva. Então, mais parecida com a gaussiana ela fica. Quanto menor for o N, mais abruptas são as mudanças de fase na curva. Tá? Então, na verdade, o que muda bastante mesmo aqui é escolhas para esse parâmetro beta e para o parâmetro kappa. Tá? Que a gente tem essa liberdade, digamos assim, para fazer essas escolhas dentro da modelagem daquele determinado país, né? Então, essas escolhas, o que elas fazem aqui? Por exemplo, se você olhar para esse modelo, o que o beta e o kappa podem fazer aqui eles podem esticar esses mínimos, essa posição desse vácuo, e eles podem esticar ou comprimir. E eles podem, o beta, no caso, pode aumentar ou diminuir esse degrau aqui que existe entre as soluções, certo? Essa região aqui central da sua solução para o coeficiente de difusão. Então, o que ele pode fazer é aumentar ou diminuir esse degrau, alargar, né, contrair o degrau, e aí esses são os comportamentos que a gente pode fazer, então, para ajustar lá as nossas curvas de casos ativos. Tá certo? Então, basicamente, o que você está fazendo quando está mudando esses parâmetros é mudar como é que o vírus está se dissipando, né? Ou seja, como é que o processo de difusão do vírus está sendo alterado, né? Dentro de um determinado cenário. Então, é isso que a gente está fazendo lá para fazer os ajustes. Tá? E só mais uma dúvida, João. O senhor fala, né, e traz isso que o modelo aqui para o Brasil ele está sendo tipo como se fosse um espelho de alguns modelos que vocês trataram, como o caso da Espanha e da Alemanha, que tem alguns parâmetros que são, vamos dizer assim, são disponíveis pelo Ministério da Saúde, né? Não é isso? Se eu não me... É isso que eu entendi, né? Então é isso mesmo. Então, a minha pergunta é, já que vocês estão tipo fazendo uma semelhança com os países, né? A Espanha e a Alemanha, quando vocês pegam os dados reais, que são, no caso, fornecidos pelo Ministério da Saúde, vocês, o grupo, já tentaram fazer essa aplicabilidade com esses dados reais? Ou vamos dizer assim, a sua solução fica muito longe da realidade? Porque a gente vê que o comportamento, para os casos da Espanha e da Alemanha, a gente tem um comportamento muito semelhante, né? Do que está sendo simulado e do que está sendo visto na realidade, né? Na verdade, a gente está usando dados do Brasil aqui nessas curvas, certo? Esses pontos azuis aqui, ó, que estão aparecendo aqui, são dados do